E aí, meus amigos, eu sou Raoni, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as conquistas da população LGBT. Tudo que foi conquistado até agora, vou fazer uma cronologia dos acontecimentos, de alguns acontecimentos importantes. E também vou elencar aqui 4 coisas que ainda precisam ser conquistadas pela população LGBT. Então, se você gosta desse tema, se você simpatiza com essa causa, com essa luta, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, galera, como esse é o primeiro vídeo sobre esse tema aqui no canal, eu queria frisar uma coisa que eu acho muito importante, básica, é que precisa ser dito todos os dias, porque a gente está no século XXI e ainda tem pessoas que não entenderam. Ser LGBT não é uma escolha, não é uma opção, é uma orientação, a pessoa nasce LGBT, certo? Então, quando você vê alguém dizendo assim, fulano optou, né, fulano escolheu, não é ele, é uma orientação sexual, certo? Ele nasceu assim. Enfim, vou trazer aqui uma cronologia dos acontecimentos mais importantes para a gente entender um pouco sobre a luta da população LGBT. Primeiro, eu queria dar um destaque para a revolução que aconteceu em 1969, certo? Que ficou conhecido como o Dia do Orgulho LGBT. A luta da população LGBT veio muito de antes disso, mas eu queria dar um destaque para isso, que é o seguinte: existiam pessoas LGBT lá em Nova York, nos Estados Unidos, que se reuniam num bar frequentemente e eles eram sempre perseguidos pela polícia. E aí, em 69, eles estavam assim na cabeça deles: por que a gente está fugindo da polícia por ser quem a gente é? Vamos lutar e defender os nossos direitos. E aí essa população se rebelou, né? Se revolucionou contra a polícia para defender o direito de frequentar lugares comuns como todo mundo frequenta, como esse bar, por exemplo. E aí ficou conhecido como o Dia do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. E falando isso, eu queria fazer uma volta aqui no tempo para o Brasil, para as conquistas no Brasil. Em 1830, o Brasil entendeu que ser LGBT não é crime, certo? Na época do Império ainda, o Brasil já deu esse direito à população LGBT. E aí eu faço agora um avanço gigantesco para 1985, mais de 100 anos depois, o Brasil, já em república, entendeu que ser LGBT não é doença. E aí eu faço um parênteses aqui, que a gente está em 2020 e ainda tem 70 países que consideram ser LGBT doença, certo? Em 97, o Brasil reconheceu a cirurgia para a troca de sexo. Um grande avanço também. E aí a gente faz um pulo para 2013, que foi quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, o Poder Judiciário do nosso país, entendeu que pessoas do mesmo sexo poderiam casar oficialmente perante a lei. Ele entendeu que a lei do casamento, que se aplica a pessoas de sexos opostos, poderia se aplicar também a pessoas do mesmo sexo. E aí eu faço um parênteses aqui para vocês entenderem como é importante a gente falar sobre política, para entender mais sobre o assunto e saber em quem a gente vota para defender os nossos direitos e nos representar bem. E vocês vão entender já já o porquê. E aí a gente vem para 2015, foi quando o Supremo novamente, o STF, entendeu que pessoas do mesmo sexo configuram uma união, uma família e podem adotar crianças, né, dos abrigos existentes aqui no nosso país. Em 2018, as pessoas travestis e transexuais, de acordo com o STF também, podem escolher como elas querem ser chamadas. Elas têm esse direito, essa dignidade de escolher como querem ser chamadas, certo? E agora, para fechar essa cronologia de conquistas, eu queria falar uma coisa recente, que é do ano passado, 2019. A OMS entendeu que a transexualidade não é mais um distúrbio. E um parênteses dentro dessa conquista é que aqui no Brasil o Conselho Federal de Medicina não se posicionou sobre esse posicionamento do STF. Ou seja, para o Conselho Federal de Medicina, que gosta muito de emitir notas de repúdio, mas eles não falaram sobre o tema, se concordam, se aceitam ou se não aceitam esse tipo de decisão da OMS. Enfim, falando todas essas coisas aqui, eu separei 4 coisinhas aqui que a população LGBT precisa muito dessa conquista, um engajamento muito, não só de pessoas LGBT, como da sociedade civil por completo. E a primeira delas que eu trago aqui é sobre o casamento, que eu falei pra vocês. Mas como, Raul, a população LGBT já pode casar? Então, é um entendimento do Supremo. Ele entendeu em 2013 que poderiam se unir oficialmente perante a lei. A gente está em 2020 e o STF pode entender que não podem se unir. Então a gente precisa de uma lei que garanta a união de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a gente precisa que o Congresso Nacional crie uma lei, aprove uma lei que seja sancionada para dar garantia a essas pessoas.
sobre essa política, certo? Sobre esse tema. A segunda conquista que eu trago aqui para vocês, que precisa muito ser conquistada, obviamente, conquista que precisa ser conquistada, é sobre a LGBTfobia, que é uma coisa que vocês vão dizer, mas como, Rony, praticar crime de LGBTfobia já pode se configurar crime. Então, o STF entendeu que crimes contra pessoas LGBT, QIA+, podem ser configurados na lei de racismo, ou seja, existe uma lei contra pessoas que praticam, né, violação de direito contra pessoas pretas, pessoas negras. E aí eles equipararam essa lei para o mesmo tipo de violação de direito para pessoas LGBT. Porém, a gente entende perfeitamente que o crime praticado contra pessoas pretas é de uma forma e o crime praticado contra pessoas LGBT é de outra forma. Então a gente precisa de uma lei que garanta isso. Como eu falei para vocês, da mesma forma como ele entendeu que a lei do racismo pode se equiparar contra o crime de LGBTfobia, ele pode deixar de entender essa situação e aí a gente retroceder nesse assunto. Então por isso que também é importante o papel aí do Congresso Nacional para aprovar uma lei de LGBTfobia. A terceira coisa que eu trago aqui para vocês é sobre a inclusão da diversidade no currículo escolar. E eu queria dizer para vocês que essa parte aqui não é uma luta só das pessoas LGBT. É uma luta das pessoas da população LGBTQIA+, das pessoas negras, das mães solteiras, dos avós que criam os seus netos, porque a figura do pai e da mãe não está presente. Enfim, a gente é acostumado a ver nos livros, né, quando a gente está no ensino infantil, fundamental, é uma família, o pai, a mãe, o filho, a filha, avô, a avó, um cachorrinho, enfim, aquele padrão de família. A gente sabe que hoje no Brasil, a maioria dos lares é coordenado por mulheres, mães solteiras, muitas das vezes. Então, a gente não deixa de configurar uma família quando uma mãe solteira cria seus filhos. Aquilo ali também é uma família. Então, a gente precisa incluir isso no currículo nacional escolar para as crianças já entenderem como se constitui uma família, porque isso pode não aparecer, mas insere nas crianças um certo preconceito. Se a sua família não tem pai, mãe, irmão, irmã, então ela não é uma família, não é perfeita, e aí isso pode gerar o bullying, um preconceito já desde criança. Por isso que é tão importante falar e aprovar uma lei sobre esse tema. E a quarta coisa que eu trago aqui para vocês é sobre programas e ações, políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Principalmente, eu trago aqui um exemplo para a população travesti e transexual. A gente sabe que a estimativa de vida dessas pessoas no Brasil é menor de 50 anos. E muitas vezes elas morrem pelo preconceito que elas sofrem, elas não conseguem arrumar emprego. Então, uma política pública para facilitar o acesso ao emprego para essas pessoas, e aí elas têm que se prostituir, e aí elas acabam contraindo doenças, enfim, acaba generalizando os problemas públicos do nosso país. Deixa de ser um problema individual para ser um problema de saúde, de educação, de acesso a emprego, de renda, enfim. Então, por isso que é muito importante a gente criar programas e ações. E aí, para finalizar o vídeo, eu queria, que já ficou longo, né? Eu queria falar sobre uma conquista dentro da população LGBTQIA+, que é a seguinte. Para conquistar tudo isso que eu falei, a população precisa se unir, precisa ter um senso de comunidade. Como assim, Raoni? A gente dentro da população tem o LGB no grupo branco, padrão, Zona Norte, Zona Sul, cada um no seu grupinho. A gente tem um grupo dos ursos, cada um no seu grupinho. A gente tem um grupo dos travestis, cada um no seu grupinho. A gente tem um grupo dos intersexos, cada um no seu grupinho. A gente precisa entender que essa luta são de todos. Todos precisam se unir para conquistar esses direitos. Não adianta só a população, por exemplo, LGB conquistar o direito do casamento. O travesti, transexual, queer, intersexual, pansexual precisa também se engajar nessa luta. Assim como o LGB precisa se engajar na luta das pessoas travestis, de acesso à saúde, de acesso ao emprego, enfim. Precisa rolar uma união para conquistar os direitos dessa população. E encerro esse vídeo falando mais uma vez como é importante a gente falar sobre política, sobre a política pública voltada para a população LGBT no Brasil, que eu não sei se eu falei aqui no vídeo, mas o Congresso Nacional nunca, em sua história, nunca aprovou uma lei, legislou sobre o tema.
o Congresso Nacional não tem uma lei nessa história sobre a população LGBT, nada. Então, por isso que é muito importante a gente defender e lutar por esses direitos tão básicos da dignidade da pessoa humana, né? Enfim, é isso que eu tenho pra falar no vídeo de hoje pra vocês. Então, se você gostou de tudo que eu falei aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo aqui também pra mais pessoas saberem sobre esse tema, se engajarem nessa luta. Me segue nas outras redes sociais, @RoniaGuiar. E é isso, beijo do Raul e até o próximo vídeo.